Bom dia a todos. Peço logo de início desculpas pelo atraso. Estamos todos aqui hoje para não só conversar sobre gestão, mas também para celebrar um momento muito importante para a história de duas procuradorias, né? Rio de Janeiro e Bahia estão unidos não apenas pelo fato de terem sido capitais do Brasil. Hoje elas estão unidas por terem duas procuradorias do Estado, que são procuradorias irmãs, são procuradorias que trocam experiências, que aprendem conjuntamente, que evoluem projetos, que fortalecem laços, amizades. Cerca de 6, 8 meses atrás, a gente, uma ideia um pouco maluca, de fazer um convênio entre a Procuradoria do Rio e da Bahia. Enfim, era algo inicialmente focado em educação, o que não já seria pouca coisa, mas graças a esse homem aqui, a questão começou a tomar um rumo maior. Hoje nós temos um convênio entre Procuradoria do Estado do Rio e Procuradoria do Estado da Bahia, patrocinado por dois visionários, Marcelo Lopes, nosso procurador-geral, e o não menos visionário, Paulo Moreno, procurador-geral do Estado da Bahia, que conseguiram enxergar nesse acordo um acordo, algo embrionário para unir todas as procuradorias dos estados do Brasil. Já existem procuradorias de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Tocantins, se eu não me engano, já estão querendo entender como é que funciona esse acordo. E ele funciona, e estão querendo fazer adesão a esse acordo, ele funciona de uma forma muito simples. A gente troca experiência. Um exemplo que nós temos é a residência, o programa de residência jurídica que nasceu no Rio de Janeiro, foi levado para a Bahia, aprimorado na Bahia. Aí nós agora do Rio estamos aprendendo com a experiência baiana e tentando desenvolver ainda mais o programa, ou seja, essa troca de experiência está sendo, pelo menos no meu ponto de vista, tenho certeza que o Ailton não vai discordar de mim, bastante proveitosa. Então, resumindo, hoje nós vamos dando continuidade a essa irmandade entre Bahia e Rio de Janeiro, entre Procuradoria do Rio de Janeiro e Procuradoria do Estado da Bahia. Nós vamos dar continuidade debatendo aqui o que nós fazemos de melhor, né? Inovar e gerir. Hoje nós vamos ter aqui pela manhã um painel mais focado na inovação, na parte da tarde um painel mais focado na questão da gestão e mais para o final nós vamos apresentar aqui o projeto da PG Inova, que é a sucessora, é o órgão sucessor da Gerência de Desenvolvimento Organizacional, que terá por finalidade ser um laboratório de inovação e também, mas principalmente, um escritório de projetos. Então, é com muita honra, muita alegria que eu recebo todos aqui, todos os convidados, todos os palestrantes, presidentes de mesa, e passo, sem demoras, a palavra ao meu grande amigo Ailton. Olá, bom dia a todos e todas. Antes de tudo, queria dizer que é uma grande honra estar aqui hoje na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, né? Uma procuradoria que a gente respeita há tanto tempo, que tem pessoas luminares do direito, né? E, de alguma maneira, de fato, estar aqui, eu acredito muito mais na generosidade dos colegas do Rio do que, basicamente, as nossas contribuições nessa construção para chegarmos aqui hoje, né? De fato, o que eu vim aqui conversar um pouco é sobre essa reflexão que a gente tem do papel da advocacia pública na gestão pública nessa contemporaneidade. Então, tentar organizar minha fala em alguns aspectos dessa reflexão ao longo desse período que a gente tem conversado bastante. E falar um pouco desse encontro aqui, como o Rodrigo falou, a Bahia e o Rio de Janeiro têm laços históricos bastante profundos. E esses laços históricos, eles são muito caros nesse momento que a gente vive no Brasil, né, por várias razões. Porque essas relações históricas, ela tem, eu vejo que o Rio é muito pouco a síntese do que nós somos do país, é um estado com todas as suas dificuldades e complexidade, mas um estado que, de fato, sintetiza muito do que nós somos, até pela perspectiva
da generosidade. Então, quando nos encontramos isso simbolicamente, a Procuradoria do Estado do Rio e a da Bahia, dentro do contexto da construção do FONASSE, que é o Fórum Nacional das Escolas dos Centros de Estudos, e já víamos ao longo de um período construindo uma rede nacional, discutindo aspectos da gestão pública a partir da gestão das procuradorias e também do contexto das procuradorias desse movimento global de mudanças tecnológicas, né? E esse encontro foi bastante rico, porque a gente já vinha construindo isso dentro do FONASSE, e quando o Rio chega com o Centro de Estudos a Seju, ele chega com essa vontade de transformação e encontra já uma construção já de algum tempo e fortalece bastante o FONASSE nessa construção dessa rede. O convênio que a gente celebrou nasce dessa perspectiva, e esse momento aqui é um momento alto também dessa construção, para que a gente possa compartilhar o que a gente tem discutido no âmbito do FONASSE, do Fórum e também das Procuradorias Gerais do Estado no âmbito da administração pública. Então, o que basicamente eu queria compartilhar um pouco com os senhores e senhoras, imaginar o seguinte: nós vivemos um tempo de profundas mudanças, de fato, e muitas complexidades e perplexidades. Como a gente se coloca na perspectiva de compreender a contemporaneidade, o momento que vivemos, e pensar também a nossa instituição dentro do nosso país, quer dizer, a advocacia pública no Brasil de hoje, e pensar nós, servidores, dentro desse contexto, de fato, são muitos desafios que se colocam na vida cotidiana da gente, porque todas as ferramentas e todos os pensamentos que formaram, até do ponto de vista epistemológico, a nossa realidade, elas estão mudando completamente. Nós não conseguimos mais fazer administração pública com as velhas ferramentas e com os velhos modelos mentais de sempre. Nós vivemos, ao mesmo tempo, muitas mudanças, e esse limiar do século XXI, eles trazem diversas construções incríveis da humanidade, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da criação de riqueza, do ponto de vista de novas formas de relacionar-se, Estado e sociedade, mas também traz uma série de outras implicações que, de alguma sorte, precisamos nos dar conta e entender qual é o papel do Estado nessa complexidade, mais ainda o papel, a nossa reflexão enquanto indivíduo dentro dessa complexidade e desse momento. Nós, apesar de termos criado muitas coisas boas na humanidade, também criamos muitos problemas que precisamos, de alguma maneira, enfrentar. À medida que criamos muitas riquezas e criamos muitas tecnologias, nós enfrentamos aspectos dos limites da natureza, do ponto de vista da sustentabilidade, e a gente precisa pensar um pouco essa perspectiva do ponto de vista de construção de futuro. E, por outro lado, esse paradigma que, de alguma sorte, trouxemos até aqui, do paradigma da competição para a criação de riqueza, ele criou muita coisa, mas, de certa forma, o que me parece também traz outros desafios do ponto de vista de construir outros aspectos relacionais da humanidade, como, por exemplo, a cooperação. Esse equilíbrio entre a competição e a cooperação, eu acredito que, na minha visão, é o elemento que vai dar a tônica da nova era. Nós não conseguimos mais resolver as questões da complexidade da humanidade em departamentos separados e apenas competindo. Esse processo de competição, de certa forma, eu vejo que ela pautou a nossa existência, e a gente precisa, de alguma maneira, trabalhar um equilíbrio cooperativo. Daí entra a importância dos trabalhos em rede, da cooperação em rede, da relação entre as unidades, a governança, os aspectos da relação entre as instituições. E, na minha visão, a gente tem que construir esse novo caminho, né? Tem um livro muito interessante do Capra, que ele chama Ponto de Mutação, e ele tenta explicar um pouco esse momento que vivemos, né? E do ponto de vista de analisar, do ponto de vista da epistemologia, o que vivemos hoje. Ele fala que todo o nosso pensamento humano, ele foi pautado pelo pensamento da física clássica do Newton. E o Newton, ele organizava a matéria, ele tentava, o espaço-tempo ele era absoluto, e ele avaliava a matéria a partir de um aspecto de dividir a matéria em pequenos pedacinhos, e, a partir disso, compreender aquela cientificidade e criar teorias a partir disso.
Isso influenciou, segundo o Capra, todas as áreas do conhecimento da medicina, que começa a trabalhar na ótica das especialidades, a gestão que trabalha nos departamentos. Então, esse pensamento ele influenciou todos os nossa cultura, inclusive do ponto de vista da cultura jurídica e da gestão pública, o direito como instrumento também da gestão pública. Nós trabalhamos como advogados públicos nesse paradigma de separatividade. O direito era, ao que parecia, apenas um instrumental separado da gestão pública e ele não estava interagindo do ponto de vista da transversalidade do saber para construir soluções diante dessa complexidade. Essa cultura permeou muito a nossa existência e quebrar esse paradigma da cultura da separatividade e quebrar esse paradigma da competição em relação, seja internamente, seja entre as instituições, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária diante do que nós estamos vivendo nesse momento, porque a sociedade passou a ser muito mais complexa, ela deixou de ser estável, ela é muito rápida, as mudanças são muito rápidas, a relação de separatividade que existe entre a gente, que existia também entre o Estado e a sociedade, ela tende a acabar porque o cidadão não quer, o cidadão conectado em rede, que quer ter acesso à informação, que quer participar da questão da política pública, ele não está mais disposto a ter uma cultura litúrgica com o Estado, no sentido de que o Estado está lá e a sociedade está cá. Ele quer participar ativamente dessa construção. E é essa sociedade que está nos demandando mudanças estruturais, tanto do ponto de vista da cultura, do comportamento, das relações que as instituições têm, e a advocacia pública está diante desse cenário. Como a gente pode se abrir à sociedade de modo a construir novas formas de nossa ação para que, de fato, a gente possa implementar as políticas públicas e os objetivos que estão pautados na nossa Carta Política, de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Qual é a dimensão dessa percepção que nós temos em relação a essa cobrança que a sociedade nos traz? Quando as pessoas vão para a rua reclamar ou de maneira desacreditar da democracia, elas não vão apenas questionando as instituições partidárias, elas estão questionando o próprio Estado. Se o Estado, efetivamente, ele está preparado para atender essas expectativas da contemporaneidade. Isso exige de nós muitas reflexões, né, do ponto de vista de mudanças no nosso cotidiano. Nisso, a gente pensa, estamos vivendo isso globalmente, mudanças tecnológicas, velocidade de transformação, complexidades, necessidade de criação de redes, alianças para dar conta dessa complexidade. E a gente se pergunta como a gestão pública no Brasil está vivendo hoje isso, o que ela está se pautando e como nós, inseridos nessa administração pública atual, também nos posicionamos enquanto instituição, como advocacia. Qual é o papel da advocacia pública nacional nesse momento histórico, em que, globalmente, a gente vive mudanças estruturais, econômicas, sociais, tecnológicas, que a gente nunca experimentou na vida e todas as ferramentas que a gente atuava nessa sociedade, elas não funcionam mais. Não funcionam mais. Como é que a gente se coloca nisso? E pensar nisso no Brasil de hoje, e pensar na advocacia e na gestão pública de hoje, a gente traz necessariamente o papel fundamental da advocacia pública nacional nesse momento que vivemos. A gente está no momento de alguma sorte, aprofundar e lembrar profundamente dos valores que estão pautados na nossa Constituição como um marco, porque as coisas mudam, as tecnologias mudam, as relações sociais mudam, mas os valores eles não devem mudar. Quando a gente fala de liberdade, igualdade, fraternidade, são valores que vão se pautar a nossa firma de formação da nossa República. E isso a gente não pode perder de vista. Como a gente construir, de fato, uma democracia que seja inclusiva, que está pautada na perspectiva de diminuir as desigualdades regionais, que tenha que incluir as pessoas que precisam ser incluídas. Esses paradigmas, eu acho que o Brasil não se perdeu e, pelo contrário, nós precisamos cada vez mais nos recordar disso. E eu vejo hoje, por exemplo, o papel da Procuradoria-Geral do Estado do Rio, o próprio Estado do Rio de Janeiro nessa construção como um elemento central. É um Estado central na República, historicamente importante para o país, e a posição que o Estado do Rio de Janeiro, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, colocar nessa construção, eu acho que é fundamental para determinadas mudanças que precisamos fazer. Isso porque, além dessa centralidade, além de tudo, esse processo de construção da advocacia nacional é pensar hoje
Não é possível pensar a administração pública da modernidade sem pensar a participação, no caso do Brasil, sem pensar a participação da advocacia pública. Por quê, na minha visão? A gente, desde 88 para cá, modernizamos as nossas instituições em vários momentos, né? O processo de construção, apesar de todas as dificuldades, tem sido de incremental e de mudanças positivas no país. O país tem uma história muito complexa, de relações complexas entre setor público e setor privado, um país patrimonialista, um país que foi pautado em cima do processo da escravidão, uma série de inconsistências históricas, que o país ainda é muito jovem, mas de 88 para cá, particularmente, no processo da democracia brasileira, a gente fortaleceu as instituições, particularmente as instituições de controle, né? Os tribunais de contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, né? O Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça Federal, o fortaleceu, investimos nela, mas nós sabemos claramente que não é apenas, apesar da importância dessas instituições, não é apenas a partir do processo de controle e do ponto de vista da punibilidade que nós vamos resolver os problemas da política pública. Eu acho que a gente vai avançar, precisamos avançar cada vez mais nessa seara, mas precisamos pensar na gestão pública, porque a gente só vai fazer um país, de fato, digno da nossa gente, quando a gente pensar a construção de um Estado que, de fato, consiga prover saúde, educação, que a gente não tenha miséria, que as pessoas tenham a oportunidade de se desenvolver. E aí, quando a gente fala isso, a gente fala no direito da construção do direito público, no direito administrativo, a gente fala no direito econômico, a gente fala nos aspectos da regulação, da governança, da transparência, da relação entre sociedade e Estado, a partir do cotidiano, do contínuo, de licitude da vida das pessoas, e esse é o espaço de atuação da advocacia pública. E aí eu acredito, além de tudo, pensando na perspectiva de construção de uma nova governança pública, além de tudo, a advocacia tem um papel de mediador desse processo de construção histórica, porque nós dialogamos com todas as instituições, porque a nossa linguagem é a linguagem jurídica também, então, e nós dialogamos com a política. Quando eu entrei na Procuradoria há 20 e poucos anos atrás, a gente falava muito, a gente é procurador de Estado, não é procurador de governo. Como se a gente descredenciasse o governo como elemento central da democracia. E somos procuradores de Estado porque era muito mais confortável também a gente estar numa posição de não se comprometer com o resultado da política pública e estar dos lados daquele que simplesmente fazia um controle da ação estatal. Isso é muito, de alguma maneira, mais confortável, mas não é digno da nossa responsabilidade constitucional histórica, porque estamos pautados na Constituição como a instituição que deve fazer o consultivo público para a construção das políticas públicas, na minha percepção. E se a gente sair desse lugar para compreender como podemos fazer essa mediação entre a política, o governo que foi legitimamente eleito, de fato, a gente precisa aprofundar a legitimidade dos processos eleitorais. Com certeza, o Brasil tem muito que caminhar nesse processo. O sistema econômico distorce a eleição como instrumento democrático, com certeza, mas é a única forma que nós temos hoje, apesar de tudo, de todos os seus defeitos, a democracia ainda é o melhor instrumento que conseguimos fazer, e as eleições livres, elas são um instrumento fundamental da democracia. Então, a despeito de questionarmos, discutirmos os aspectos da distorção eleitorais, a gente tem que pensar a perspectiva de legitimar o processo político, porque não há outra solução senão a partir do processo político. E a gente tem que começar a dialogar com muita transparência com os governos para a construção dessa política pública. Então, além de tudo, a Procuradoria, a Advocacia Pública tem essa função de ser mediadora. E quando a gente fala em mediadora, a gente fala também no aspecto da governança pública. Como eu falei inicialmente, é impossível a gente dar conta da complexidade atual separados. Então, é importantíssimo que possamos, nós, como advogados públicos, construir mediações entre as instituições para que a gente possa, de fato, fazer com que a política pública aconteça. E aí eu falo com os tribunais de conta, com o Ministério Público, como, de fato, a gente conseguir fortalecer o papel do bom governo nessa construção da política pública.
esse é um desafio que só vai se dar de forma dialógica, ela não se dará a partir de uma cultura competitiva. E aí, quando a gente fala de, além de tudo, pensar a advocacia pública como a construção dessa concertação, com um aspecto de segurança para que as pessoas possam viver suas vidas. O Estado brasileiro é muito inseguro, o Estado brasileiro não permite investimentos, porque é muito difícil, com a quantidade de mudanças que nós temos, e com a falta de concertação e uma governança estruturada no país, pensar na perspectiva de um desenvolvimento de uma política pública de desenvolvimento, por exemplo. Então, nós temos um papel super relevante de construir um ambiente saudável na relação entre o Estado, o setor público e o setor privado, entre o Estado e a sociedade, e esse desafio é um desafio bastante complexo. Por que é bastante complexo para a gente? Porque nós, enquanto indivíduos, servidores públicos, estamos diante dessa situação complexa e também com muita perplexidade. Essa relação e essa mudança, essa velocidade, a gente não passa incólume essa mudança. Né? Vamos imaginar, por exemplo, há um tempo atrás a gente nem celular tinha, e a nossa vida hoje está pautada pela conectividade. A gente não tem nem condições de compreender o impacto disso na nossa vida cotidiana. Então, as pessoas estão o tempo todo super conectadas, as pessoas estão com muito medo dessa mudança. Então, os dramas individuais dos servidores também, no cotidiano, diante de um Estado que, ao que parece, está diante de um mundo em mudanças completas lá fora, mas e dentro também. O Estado não é uma ilha diante disso. E como nós, como indivíduos, pensamos a perspectiva de qual é o nosso propósito. A gente fala muito em tecnologia e aspectos de mudanças tecnológicas, mas esquece muito da dimensão humana dessas mudanças. Quem pode efetivamente fazer as mudanças que a gestão pública nacional precisa, e particularmente a advocacia pública nacional, somos nós. E aí eu acho, novamente, que como é fora a perspectiva da construção de alianças e redes, é também internamente essa construção de alianças e redes internas para construir determinados consensos na construção de um bem-viver cotidiano. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o que nos une, apesar de tudo que nos separa? Qual é o propósito mesmo de nossa instituição, agora e em algum prazo, diante dos deveres que nós temos em relação à sociedade? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. E às vezes a gente tem dificuldade de parar para fazer reflexão, porque a gente tem que atingir as metas. Às vezes metas que, inclusive, necessariamente não estão nem construindo impacto, são metas de esforço. A gente está ali cotidianamente fazendo o que sempre fizemos, sempre foi assim, às vezes sem refletir se aquilo efetivamente está chegando ao nosso cliente, à sociedade. E a gente não quer nem parar para refletir sobre isso, para entender como nós podemos nos reengajar a partir de uma nova administração pública. Uma nova administração pública que, na minha visão, ela está centrada em vários aspectos. Primeiro, eu acho centrada na figura das pessoas. E eu acho que, na minha visão, isso é fundante. Se a gente não retoma a discussão de propósitos, se a gente não retoma a discussão de valores, da cultura, o Peter Drucker fala assim: a cultura como estratégia no café da manhã. Como a gente constrói uma cultura e aí sim virar uma estratégia condizente com essa cultura? Porque não adianta a gente chegar a fazer planejamento estratégico, pensar metas, se no dia a dia, no cotidiano, as pessoas não estão engajadas nesse planejamento estratégico. Por que não estão engajadas? Porque não vê sentido naquilo. Por que não vê sentido naquilo? Porque também não vê qual é o sentido que a instituição existe. Ela existe para quê? Ela se propõe a quê? E, no fundo, eu acredito que nós que trabalhamos na administração pública temos um privilégio assim, muito grande, porque o nosso propósito, de natureza, é um propósito público, que é algo melhor do que pensar que a gente pode cotidianamente vir trabalhar pensando em propósitos públicos, pensar a perspectiva de construir justiça, liberdade, igualdade, fraternidade. Isso é um privilégio que poucos têm. Eu, particularmente, se a gente não discute isso, a gente não consegue passar para a segunda etapa, o que devemos fazer. Aí chegam os planejamentos estratégicos, chega a perspectiva, as questões das análises, os processos analíticos, os big data, as ferramentas de suporte. A tecnologia vem para nos dar o suporte. Elas não vêm para nos determinar. E nós estamos na seara, conversávamos há pouco, antes de começarmos essa palestra aqui com os colegas, que nós estamos, de fato, nesse momento, numa perspectiva de quem vai dar a tônica, se a tecnologia
e as grandes corporações, ou a sociedade e nós, enquanto que vamos escolher os nossos destinos. Se a gente não compreender que é essa batalha que está sendo feita agora, a gente não vai conseguir compreender o nosso cotidiano dentro disso. A gente vai acordar todo dia de manhã para quê? Então, a primeira coisa é essa. Quando a gente fala disso tudo, dessa complexidade, da necessidade de novos modelos mentais, da perspectiva de a gente construir aliança, construir rede, pensar novos propósitos, pensar a história do país disso, porque, ao mesmo tempo, eu tenho uma música do Gil que eu acho muito bonita, que ele fala de que da própria ausência de luz o clarão se produz. Nós vivemos um momento histórico no Brasil que é muito desafiador, mas ele também é uma oportunidade de que a gente possa, de fato, construir uma nação que a gente acredita, né? Pensar esse processo, nesse momento, quando a gente vai para a segunda etapa, diante dessas complexidades, quais são as ferramentas, qual é a ferramenta, ou qual é a tônica que vai dar conta dessa complexidade? Claramente, além das pessoas, a inovação. E aí eu acho que o evento de hoje é fundamental, porque inovar, a gente pessoas pensam que inovar é só fazer novas tecnologias. Não, inovar é fazer diferente e fazer melhor de uma forma diferente, que você acha que pode fazer diferente. Então você inova todo dia. Você inova, mas para inovar você precisa primeiro também ter a possibilidade de ser incentivado à inovação. A inovação ela pode acontecer espontaneamente, mas ela tem que ser organizada, ela tem que ser gerida, ela tem que ser incentivada, ela tem que ter uma cultura de inovação na organização. E nós, inclusive nos órgãos jurídicos, temos uma cultura refratária à inovação. Por que refratária à inovação? Porque é uma cultura do medo. Então, se a gente não pode errar, a gente não pode inovar. E se a gente pensa na perspectiva de um país que é pautado pelo medo e pela desconfiança, ele nunca vai ser nesse cenário atual, nunca vai ser uma nação competitiva globalmente, nunca vai ser. Então, o Brasil ela tem a administração pública, é uma cultura da desconfiança, do medo e da punição. Essa cultura não permite inovação. E é um problemaço para a gente, porque se o que vai dar, de alguma maneira, o diferencial competitivo das nações é a inovação, a gente está com algo que a gente precisa refletir. E aí, quando a gente fala, eu acho super relevante, a gente está tratando hoje desse tema da questão da gestão e da inovação como tônica da gestão, porque a administração pública tem um universo de necessidades nessa seara. E você pensar nacionalmente. Quando fala em inovação, pensa em tecnologia digital, governo digital, é isso também. É tudo isso, governo digital, gestão digital, tecnologias de informação, mas é muito mais, como eu falei anteriormente, as pessoas. Como as pessoas vão fazer diferente os processos que fazem hoje. Como a gente vai construir as tecnologias que as pessoas vão querer usar. Como internalizar isso no cotidiano. Isso é educação, cultura, mudança de mindset, e principalmente não só de nós, usuários da tecnologia, mas daqueles que fazem a tecnologia. Minha colega Luciane falou há pouco de um determinado sistema que foi implantado lá, que basicamente acabou virando uma entidade na nossa instituição, porque a gente serve a esse sistema. Não é o sistema que serve a gente. Todo dia a gente acorda, o que é que esse sistema vai pedir hoje para a gente? E a gente tenta dialogar com ele. A questão é como mudar esse modelo mental. Por que esses sistemas são construídos dessa forma? Como eu falei anteriormente, foi desenvolvido com pessoas que estão pensando separadamente. Ele não pensa no usuário. Ele não vai ser desenhado pensando empaticamente no outro. Ele está ali pensado numa lógica própria e, a partir disso, você vai ter que se enquadrar naquilo. Eu acho que essa lógica do comando e do controle, da hierarquia das instituições, que é uma cultura pautada na nossa vida, não existe mais, não funciona mais, as pessoas não estão mais dispostas a isso, ninguém está mais disposto a isso, as pessoas só estão dispostas a participar do que elas estão construindo. E aí não é uma questão moral, não, é uma questão prática. A gente não consegue fazer mudanças institucionais sem combinar com as pessoas, sem chamar as pessoas para entender, olha, eu vou fazer um determinado sistema que vai ser importante para o seu setor, eu quero te ouvir se é mesmo isso que você... Inclusive, se é isso que você está precisando ou não. Não partir da premissa de que você precisa disso, autocentrado. Essa lógica, comando e controle, já acabou. Isso, inclusive, até nas forças militares, eles já não falam mais. Se pensar nos instrumentos de gestão das forças militares dos países centrais, eles estão falando o futuro do comando e controle. A gente não consegue mais seguir nessa mesma cultura.
Então, eu vejo que, de fato, a gente tem muitos desafios aí já para... Eu tenho só 5 minutos, indo para o encerramento. Eu vejo que não é fácil, hoje, ser administração pública no Estado brasileiro. A gente ainda está construindo uma república, a gente ainda, a essa altura do campeonato, precisamos ainda reforçar a importância da democracia, e eu acho que isso não é fruto de um governo ou outro, isso não é só do Brasil, o mundo, a sociedade está questionando a própria democracia, ou seja, a gente tem algo para refletir, e eu vejo que também não é um processo linear, é um processo histórico, e eu vejo que a gente só pode avançar nisso se a gente lembrar desses valores que nos irmanam, os valores que fazem sentido ser brasileiro. E aí, novamente, nós estamos muito felizes assim, com a receptividade que a Procuradoria do Rio teve a esse movimento nacional do FONASSE ou do COMPEG. O Rodrigo tem sido um grande entusiasta, aqui, um grande batalhador dessa construção do ponto de vista de... E a Zizi também, uma colega que é incrível na Bahia, que se dispõe a estar nacionalmente tentando construir essas alianças nacionais, porque também acho que ou a gente consegue se juntar, ou a gente consegue compartilhar recurso, na perspectiva da economia do compartilhamento, ou a gente começa a pensar a construção de um país sem estar cada um puxando o seu pequeno pedacinho, e temos, inclusive, essa sensibilidade histórica, que chegou o momento de a gente centralizar a nossa construção a partir dos consensos, a partir da visão de Estado, a partir do respeito à diferença, mas sendo o que é que pode nos unir. E eu vejo que tanto o Procurador-Geral do Estado do Rio, quanto o Procurador-Geral do Estado da Bahia, a despeito de tudo que está acontecendo no nosso país, apostou na construção da cooperação entre as instituições públicas, apostou na construção dessa cooperação entre a PGE da Bahia e a PGE do Rio, que mais do que a força instrumental de gestão, ele caminha para uma perspectiva de memórias históricas de relação da fundação do país. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro tem, de fato, um papel importantíssimo nessa construção, até porque tem passado por momentos difíceis, e como eu citei novamente Gil, eu acho que da própria ausência de luz, o clarão se produz. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para vocês hoje, e estamos aqui muito felizes de estar aqui. Um grande abraço. Obrigado, Ailton. É sempre bom ouvir você. Você é um poeta, daqueles que, quando escuta, tudo que você fala é literalmente música para o ouvido, não só no conteúdo, mas também na forma de falar, uma forma sempre doce, sempre, enfim, sempre carinhosa. É muito bom ter um colega como você, um procurador do Estado, né, como você, mas eu posso dizer hoje ter um amigo como você. Tenho o privilégio de ser seu amigo. Eu acredito muito nessa economia de rede, compartilhamento de rede. Eu, há um ano atrás, né, eu realmente nunca tinha ligado para isso. A partir do momento que eu entrei no FONASSE, vi a capacidade que essas redes têm de trocar recursos, trocar talentos, trocar ideias, trocar experiências, e todo mundo crescer com isso. Realmente o crescimento passa a ser exponencial. Temos talentos na advocacia pública, gente que fala de gestão, gente que fala sobre psicologia, gente que canta em ópera. Temos, enfim, a nossa advocacia pública, ela é riquíssima, e quando a gente realmente coloca essas redes para funcionar, as pessoas se conhecerem, os projetos começam a se conectar, enfim, o ganho é mais do que exponencial, realmente é um ganho incrível, é um ganho de escala que só quem está próximo realmente consegue perceber o impacto dessas redes. Então, sem delongas, vou desfazer a mesa aqui, primeiro entregar o certificado ao Ailton.